E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, voltei agora. Depois de 3 anos, vamos continuar a nossa série de aulas para o YouTube, né, sobre química. E eu vou tentar seguir a lógica de primeiro ano. Eu sei que tem gente que me acompanha aqui que tá no terceiro ano hoje, né? Que quando eu comecei o canal nem tava no ensino médio, hoje já tá no terceiro ano. Mas eu quero seguir um pouco da sequência didática normal. Então, vamos tentar fazer, agilizar para mim conseguir completar todos os conteúdos para ajudar todo mundo que precisa. Mas eu vou ter que seguir dessa forma, né? Fica mais fácil de compreender. Então, depois de 3 anos, vamos dar nossa sequência, nossa segunda aula de química do primeiro ano, né? Que tem como tópico aí a matéria e as propriedades da matéria. Então, eu vejo que os livros eles não abordam da forma que eu vou abordar. Eles já resumiram, né? E eu acho super importante fazer essa introdução, porque às vezes o aluno vem com um déficit lá do ensino fundamental. Então, vem comigo para nossa aula de hoje. Bom, então hoje nós vamos trabalhar substâncias e suas transformações, né? Na verdade é matéria e suas transformações, mas tudo bem. Estou utilizando o slide antigo que eu tinha, né? Não estou fazendo slides novos devido à correria. Então vamos seguir dessa forma. Então o que é a matéria, gente? Isso é um conceito básico. Matéria é tudo que compõe as coisas, tem massa, peso e ocupa um lugar no espaço. Então, isso aqui no início é muito difícil de se entender, porque o pessoal não julga algumas coisas como se fosse matéria. Matéria, por exemplo, ó, tá aqui, ó, é uma rocha, certo? Um conjunto de rocha. A água também é matéria, né? Água, árvore. E aí uma coisa que o pessoal não compreende que é matéria é o ar. Por que eles não compreendem? Porque quando eu digo assim, tem massa, tem peso e ocupa um lugar no espaço, o pessoal não consegue observar o ar dessa forma. Então ele consegue ver que a rocha ela tem uma massa, ela ocupa um espaço, eu consigo observar. A água, eu consigo pesar essa água de certa forma, então ela ocupa um espaço. Agora o ar não. O ar, muitas das pessoas elas começam a desconsiderar esse ar como sendo matéria. Porque você não consegue, de certa forma, né? Você medir esse ar, medir a massa, o peso desse ar, mas tem como, só que não é tão fácil. E sobre ocupar o espaço, o pessoal não percebe. O ar, as moléculas do ar, elas são tão distantes umas das outras que ela ocupa um volume tão grande que é quase imperceptível. Mas sim, o ar também é uma matéria. E aí a gente consegue separar essa matéria de certa forma. A gente consegue conceituar o que é matéria, o que é corpo e o que é um objeto. E esses conceitos eles estão entrelaçados, eles fazem parte de uma união dessas substâncias. Então, o que nosso texto diz? Matéria é tudo que tem massa. Tudo, pronto. Ocupa um lugar no espaço e pode, portanto, de alguma forma, ser medido. Então, nós temos como exemplo aqui de matéria o granito, né? A rocha de granito, o ouro bruto e a própria seiva aqui, ó, das árvores. Então aquela seiva que o pessoal extrai ali da seringueira para poder fazer a borracha, tudo isso é o que eu chamo de matéria. Tá, e o que é o corpo? Corpo é uma porção limitada da matéria, é uma parte, é um fragmento. Por exemplo, uma barra de ouro, um pedaço do granito, um pedaço da borracha, então é um fragmento daquela matéria. Então o ouro, elemento, né? O ouro, ele é a matéria. A barra de ouro é o corpo. É uma parte, é um fragmento daquele ouro. E aí nós temos o objeto. E o objeto é tudo que foi fabricado e tem um propósito. Por exemplo, aquela pia de granito, né? Que o pessoal coloca na cozinha. Ela é uma matéria, ela é um corpo, né? Uma parte dessa matéria, mas ela é um objeto. Então ela foi moldada dessa forma com um propósito. A aliança de ouro também é um objeto. Você utiliza a constituição da matéria, que é o ouro, porém ela foi moldada, ela foi fabricada para aquele propósito. E o pneu de borracha, entende? Então nós temos 3 conceitos. A matéria, o corpo e o objeto. Matéria, tudo que ocupa um espaço, que pode ser medido, certo? O corpo é um fragmento da matéria e o objeto é aquilo que foi produzido. Ele tem um propósito, ele tem uma função. E aí, quando a gente fala de matéria, a gente tem que falar também sobre temperatura. A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças, né? Só que não na aula de hoje. E temperatura é algo que a gente vai tratar muito com mais cuidado mais na frente. Mas vamos lá. Temperatura é energia associada ao movimento. Então é isso o conceito de temperatura. A gente aprende sobre temperatura, temperatura é calor.
Não é bem assim que a gente trata. Temperatura é um conceito mais amplo. Então ele é um movimento das partículas, só que de forma desordenada. É isso aqui, ó. Essa vibração. Eu gosto de dizer que temperatura é vibração. Como assim? Toda matéria ela está vibrando. Mesmo um objeto parado, como esse aqui, por exemplo, esse controle, ele está vibrando em uma certa frequência. A gente só não percebe. E aí a molécula dele fica vibrando. Quanto maior a vibração, maior aumenta essa temperatura. E assim sucessivamente. Quando eu diminuo essa vibração das minhas moléculas, o que vai acontecer? Vai baixar a temperatura. Então vou estabilizar. É esse processo de vibração das partículas que vai fazer as mudanças dos estados físicos. Por exemplo, um cubo de gelo, ele está vibrando, só que numa frequência muito pequena. A energia cinética desse movimento é muito baixo, então ele tende a ficar sólido. Aumenta essa vibração, ele vira um líquido. Quanto mais eu aumento, acelero ali essa vibração, essa energia cinética, essa molécula vira um gás. Então é isso que é a nossa temperatura. E aí, quando eu falo de temperatura, tem várias unidades de medida. Nós temos, por exemplo, o graus Celsius, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Por exemplo, aqui onde eu tô deve estar em torno de uns 28 graus Celsius, mais ou menos. Tá quente. O nosso corpo aí não pode chegar a 35, né? Nós estamos pegando fogo. Tem lugares que é frio. Tá lá 16 graus Celsius, que é o que o pessoal gosta de colocar no ar-condicionado, que eu já acho muito frio. Ou, por exemplo, 22, 25 graus Celsius, que é o padrão, né? De temperatura massa. Esse é o padrão. Aí nós temos o graus Fahrenheit, que esse é utilizado ali nos Estados Unidos. E aí a unidade dele é muito diferente. Por exemplo, enquanto aqui para nós 0 graus Celsius está muito frio, essa temperatura para eles é o 32, ó. Certo? Então, para nós termos uma temperatura próxima deles, nós temos que fazer uma conversão. Bom, eu não vou aprofundar nessa conversão com vocês, porque essa não vai ser interessante nesse primeiro momento. Essa conversão de temperatura ela é muito complexa, certo? Então, a gente vai tratar com a conversão mais básica. A outra unidade que a gente trabalha é o Kelvin, certo? Que é o Kzinho. Por que a gente utiliza Kelvin? Porque é a unidade científica. Imagine que eu estou fazendo um trabalho, estou resolvendo uma questão, e diz lá que a temperatura está 25 graus. Mas 25 graus o quê? Fahrenheit? Celsius? Então quer dizer que se eu fizer meu experimento aqui no Brasil, ele não vai funcionar? Porque lá nos Estados Unidos 25 é outra unidade. Então os cientistas eles padronizaram essa unidade científica Kelvin, certo? Kelvin. Através do Lord Kelvin, é uma outra história. E aí como é que eu faço para obter essa unidade? Bom, se eu quero saber o valor de graus Celsius para Kelvin, eu pego o valor de graus Celsius mais 273,15. Então essa é a unidade que vai dar o nosso valor de Kelvin. Então, por exemplo, 25 graus Celsius mais 273,15 é igual a quanto? Aí vamos lá, ó. 25 aqui. Outra coisa, esqueçam o uso de calculadora, gente. Calculadora é um atraso na vida de vocês. Tu não vai usar calculadora no Enem, tu não vai usar calculadora no vestibular, tu não vai usar calculadora nos concursos. Então o maior erro da minha vida foi ter usado calculadora na faculdade, porque lá nós temos cálculos muito avançados. Porém no concurso também cai esses cálculos. E aí o que acontece? Me prejudiquei. Então esquece o uso de calculadora. Então nós temos aqui 3 mais 5, 8, 7 mais 2, 9 e 298,15 graus Kelvin. Beleza? Normalmente, quando eu estou ensinando para meus alunos, eu peço para eles esquecerem isso aqui, ó, os 15 aqui, ó. Pronto, o resultado seria 298 kelvins, certo? Então, normalmente eu faço isso para agilizar esses números quebrados. Mas quando você estiver resolvendo cálculos de vestibular, tenta fazer. Aqui não vai te influenciar em nada. Tá vendo esse 15 aqui? Adiciona no final. Pronto, feito. Então, a nossa primeira unidade que a gente calcula, que é o importante para a gente aprender um pouco de química, é isso, Celsius para Kelvin e vice-versa. Então, se eu quiser converter agora o inverso de Celsius para Kelvin, aliás, de Kelvin para Celsius, então eu tenho aqui 300 Kelvin, eu quero isso em Celsius agora. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 300 menos 273, certo? Então vai dar o quê? Aqui, ó, menos 273. Pego o emprestado aqui do colega, 10 menos 3, 7. Aqui, como eu já tinha pego, ele ficou 9, menos 7, 2, e aqui 2. Então, 27 graus
Celsius. Ah, se você for levar em consideração o 0,15 lá, o 15, então isso aqui vai dar 26, alguma coisa, 0,85 graus Celsius, mais ou menos, certo? Então é isso, é um cálculo fácil, é só uma questão de você somar e subtrair, não tem dificuldade em fazer esse cálculo. Bom, pressão é a razão entre a força exercida sobre uma determinada superfície. Então, pressão é igual a força sobre a área. Então, quanto mais força eu coloco sobre uma área pequena, maior vai ser a pressão. Essa ideia de pressão aqui, ela explica, por exemplo, aqueles caras que deitam naquelas camas de prego. Então, tem um monte de preguinho aqui, ó. Aí o cara vem aqui e deita por cima e não se machuca. Por quê? Porque a pressão, ela vai estar distribuída sobre esses pregos. Então a pressão vai ser muito pequena. Então como essa pressão ela vai ser muito pequena, não perfura. Agora, se o cara deitar e tiver só um prego aqui, só um grandão, aí ele vai se machucar. Então é assim, quanto maior força, maior vai ser a pressão. Se eu quiser diminuir essa pressão, eu aumento a minha área. Se a área for pequena, pressão grande. Só você lembrar o seguinte. Você tem um êmbolo. Um êmbolozinho aqui de seringa. Tá aqui. Tu vai apertando, ó. Certo? Tu vai apertando esse êmbolo. Aqui a área vai ficando pequena. Então a área é pequena. O que tu vai fazer? Tu vai exercer mais força. Então tu vai apertando mais o êmbolo. Tu vai exercendo mais força e a área vai ficando pequena. Logo tu tem uma pressão bem grande aqui nessa região. E aí, já que nós sabemos sobre isso, sobre matéria, pressão, temperatura, uma dica bacana para vocês perder peso. E o nosso foco é nessa palavra, peso. E eu não sou nem a melhor pessoa para falar isso, né? Olha aqui o meu tamanho. Então vamos lá. Tem uma chavezinha aqui para explicar isso, uma piadinha, né? Você está muito gordo. Aí o Garfield, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? E o Garfield falou. Ei, onde você vai? A um planeta quando a gravidade é menor. Tá, mas o que isso significa? Gente, nós temos uma concepção de peso errônea, errada. Porque peso não é a quantidade de massa que tem em você. Por exemplo, eu tenho aqui um cara pequenininho, né, ó, parecendo com um professor de vocês. Esse negócio de peso aqui é um conceito errado. Porque peso é a massa sobre a gravidade, ó. Massa, gravidade. Então, nem sempre perder peso é perder massa. Então, o que é peso hoje que vocês calculam? Que a gente calcula aqui na balançazinha, né? O cara tá aqui, ele coloca um peso, um objeto, né? Uma massa. E aí o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão aqui, ó, da gravidade, forçando para baixo, certo? Então é essa gravidade que vai fazer com que aumente aqui no sinalzinho da balança. Então não necessariamente eu preciso perder massa. Então vamos ver aqui, ó. Temos alguns exemplos. Nós temos a gravidade da Terra, que é 9,807 metros por segundo. A gravidade de Marte, que é 3,7. E a gravidade da Lua, que é 1,6. Então como que eu faço para calcular quanto peso eu vou perder indo para a Lua, por exemplo, ou indo para Marte? Primeira coisa é o seguinte, nós pegamos o nosso cara aqui, certo? O nosso professor grandão, e ele tem 120 quilos, show de bola. Mas ele tem 120 quilos aonde? Na Terra. Aí eu preciso saber qual é a massa que ele tem. Lembra que isso aqui é o peso. É a massa que ele tem aqui vezes a gravidade da Terra. E aí, qual é a massa? Qual é a constituição de massa que tem nesse corpo? Aí eu venho aqui, ó. Peso, certo? Os 120 vezes a multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Esse cara que está aqui multiplicando passa dividindo. Então, a massa é igual a 120 dividido por 9,807. Então, qual é a massa dele? 12,24. É 12,24 quilos? Não, isso é só a massa dele. Então, a minha massa aqui, ó, 12,24. Agora, vamos saber qual o peso dele em Marte. Então,
Então o peso dele em Marte aqui, ó, peso em Marte. Eu vou pegar a massa que nós descobrimos, que é tudo que tem nesse corpo, multiplicar pela gravidade de Marte. E aí, qual é o peso dele? 45,41. Ou seja, ele perdeu o peso. É só você sair da Terra, aqui a Terra bonitinha, né? E você mudar para Marte, que você sai de 120 kg para 45,41. Tá vendo como é fácil perder peso? Então, quando você estiver falando, agora eu vou para academia, você vai para academia não é perder peso, você vai para academia perder massa. O seu peso aqui é relevante somente quando considera a gravidade. E a mesma coisa aqui para a Lua. Então, como a gravidade da Lua é bem menor, olha qual foi o peso final. 19,82. Então, façam aí com vocês. Pega aí o peso de vocês, sei lá, 30 quilos. É igual a massa que você vai descobrir vezes a gravidade da Terra, 9,8. Ou pode arredondar aqui para 10 também, para ser fácil. Aí tu vai descobrir tua massa que vocês têm. Depois pega essa massa e multiplica, certo? Pela da Lua, 1,62. E aí tu vai saber qual é o teu peso ali na Lua. Bom, e aí acho que a gente vai encerrar por aqui, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Nós já vimos aqui, recapitulando, o conceito de matéria. Sabemos agora o que é a matéria, o corpo e o objeto. Então, matéria, qualquer coisa que ocupa o espaço, corpo, um fragmento daquela matéria, e o objeto foi produzido. Nós já entendemos um pouquinho sobre o que é a temperatura, a energia, né, movimento. Isso aqui é muito importante para a física e para a química, você não deve esquecer, que é essa vibração dessas moléculas. Nós já aprendemos aqui a calcular a nossa conversão de Celsius para Kelvin. E nós já entendemos o que é a pressão. E, por fim, calculamos aqui a ideia de peso e massa. Então, a gente vai ficando por aqui. Peço que, se você gostou, você volte aí no vídeo. Tem um QR Code sempre aqui do lado, né? No caso, para esse lado aqui. E aí você pode fazer um Pix para me ajudar. Então, essa é a nossa segunda aula sobre matéria, né? Eu pensei que nós íamos fazer mais matérias, transformação agora, mas não, vamos quebrar para não ficar muito longa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E até mais.